De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Jarode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficaram com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levanta-te-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando para dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois de meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: A espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Gererá, até as fronteiras de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou os mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Bet-Bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara. Eles prenderam os 2 líderes midianitas, Oreb e Jeebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Jeebe no tanque de pressar uvas de Jeebe. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Jeebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Os eframitas perguntaram então a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: Que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores que todas as colhidas de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Jeebe, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote disse ele aos homens dali:
Peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: Quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Esses foram todos os que sobraram do exército dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que suportavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Genobá e Nogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna. Os 2 reis de Midian fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou à batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes de 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você? Eram como você? Ele perguntou: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E aí eles falaram: Eram como você. Responderam: Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho. Ele disse: Mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada um homem jogou sobre ele um brinco tirado dos despojos. O peso do brinco de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam. Os colares que estavam no pescoço dos seus camelos, Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz durante 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seus pais, Joás, em Ofra, dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com Baalaíns. Cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seus deuses, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos de seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal. Isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o seu clã da família da sua mãe. Perguntem todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos em Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembre-se de que sou sangue do seu sangue. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo o que os cidadãos de Siquém e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão.
Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquim e de Bet-Milo reuniam-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquim, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquim, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei sobre si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque rei, que é o filho de sua escrava rei sobre os cidadãos de Siquim pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquim e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquim e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando longe do seu irmão, Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava em Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquim. E esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seus irmãos, Abimeleque, e nos cidadãos de Siquim que o ajudaram a assassinar seus irmãos. Os cidadãos de Siquim enviaram homens para o alto das colinas, para emboscarem os que passaram por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquim, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao acampamento, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquim? Não é ele filho de Jerubaal e não é Zebul, o seu representante? Sirva aos homens de Amor, o pai de Siquim. Por que servir Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque. Ele diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Jebu, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquim e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite você e seus homens, e fiquem à espera no campo. E fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacaram, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas suas tropas partiram de noite e prepararam uma emboscada perto de Siquim, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram de sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo dos altos das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território. E uma companhia está vindo pelo caminho do orvalho, dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o servamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquim e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquim caíram mortos ao longo de todo o caminho.
até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos acampamentos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar seu povo. Depois de destruir a cidade, espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo, em Euberit. Quando Abimeleque soube que haviam reunido lá, ele e todos seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu essa ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou e conquistou-a, mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para o qual fugiram todos os homens e mulheres. Todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a, e quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então um jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e lá foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam cerca de 30 jumentos, e eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas de povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos Filisteus e dos Amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas chamaram o Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. E então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles, e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Glória a Deus. Hoje, mais um dia dentro da Bíblia. Hoje, meu Deus, foi difícil ler. Errei um monte de vezes. Glória a Deus. Ler em voz alta cansa bastante, meu Deus.